A nossa conversa de hoje diz respeito às emoções, um tema muito intenso na filosofia. Olha, já Demócrito, 400 anos antes de Cristo, a partir daí ele surge e por volta dessa época, ele dizia que o ideal seria que a gente se livrasse das emoções. Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros achavam que o caminho para a felicidade, o caminho para que a pessoa esteja bem no mundo, não passa nem perto das emoções, que as emoções, de certa maneira, elas atrapalham. Platão, no famoso mito da caverna, inclusive coloca que o caminho para o verdadeiro conhecimento, ele necessariamente vai passar pela razão. Nessa conversa de hoje, Adelor, eu gostaria de tratar de alguns graves enganos, assim, que já vêm há muito tempo, já estão cristalizados para algumas pessoas em torno das emoções. Imagina que uma menina sai da universidade à noite e vai a um bar da cidade, tomar um chopp com os amigos, relaxar um pouco depois de uma aula difícil. Bem, lá essa menina conhece um rapaz e o coração dela imediatamente se apaixona. Então ela está apaixonada, ama este rapaz. No entanto, a razão dela diz, olha, esse rapaz não presta. Ele não tem emprego, ele é viciado em drogas num grau muito alto. Ele já tem filhos espalhados pela cidade, abandona as mulheres e as crianças. Bem, a razão dela diz, não entra nessa que é uma fria, você vai quebrar a cara. E o coração diz o contrário. Quem vence num embate tão duro quanto este, no qual o coração e a razão se confrontam? Este é um duelo milenar. Filósofos de todas as épocas trataram desse assunto. A resposta aqui não vem de um princípio posto. A resposta diz respeito a cada pessoa. Para uma pessoa que tenha as emoções determinantes, a razão não poderá nada. Então essa menina entrará nesse relacionamento, mesmo que os amigos, a família, a sociedade e todo o resto do mundo diga que ela está entrando numa furada. Às vezes a moça até argumenta dizendo que vai mudar o rapaz com o amor que ela tem. Ora, isso até pode ser possível, se algumas pessoas realmente mudam com o amor. Outras não, utilizam o amor que recebem como um material de manipulação e se tornam cada vez mais daquilo que já são, manipulando e tudo mais. Mas há muitos enganos graves ligados à emoção que nós vamos trabalhar. Um deles é aquele que diz assim, ó, que é preciso amar para ser amado. Né? E quem nunca amou não vai poder não vai conseguir amar. Isso é evidente que é um erro crasso. Muitas pessoas aprendem a amar até exatamente por isso, porque nunca receberam. Uma coisa não impede a outra. Outro engano corriqueiro, que se encontra muito no consultório, é quando a menina chega em casa e comunica aos pais que vai se casar. E aí o pai e a mãe perguntam, puxa, que bom, esse rapaz ama você? E a moça diz, não, ele não me ama, não. E ela diz que ela ama pelos dois. A mãe cai em prantos imediatamente e diz, minha filha, já é tão difícil quando os dois amam, que dirá quando um só. Acontece que há pessoas que funcionam assim. Elas não precisam ser amadas, elas nem sabem o que fazer com isso. É como um presente que se ganha e não se sabe onde colocar na casa. Algumas pessoas, basta que elas possam amar e que a outra pessoa possa receber. Não é necessariamente um balcão de negócios no qual existe um escambo. Eu respeito para ser respeitado, amo para ser amado. Algumas pessoas não funcionam assim. Elas apenas querem dar o que têm e não se importam se vão receber ou não, e às vezes é até melhor que não recebam nada. Um outro engano muito comum, muito mesmo, que se encontra nos consultórios, diz respeito a considerar as emoções como algo cartesiano, como mensurado por régua. Por exemplo, assim, aquela coisa do amor espanta o ódio.
o amor cura. Olha, essas coisas funcionam muito bem no papel, né? Mas na prática, no dia a dia, elas nem sempre são assim. Às vezes são completamente diferentes. Às vezes o amor pode destruir e não curar coisa alguma. Há pessoas que, para que elas possam crescer, possam se encaminhar existencialmente, se dermos amor a elas, elas se perdem completamente. Elas se tornam perdulárias, elas se tornam, elas recebem até um apoio a tudo de errado que já fazem. Há pessoas cujo remédio, vamos dizer assim, não é exatamente o amor, não. Para algumas é a repreensão, para algumas é a aprendizagem. O amor é um dos caminhos. Nós precisamos ver se para tais pessoas isso é assim. E podemos aqui considerar outra coisa. Algumas pessoas são alérgicas às emoções. Assim como há pessoas que são alérgicas à poeira, que são alérgicas a determinados alimentos, tem gente que não se dá bem com as emoções, não gosta, não faz bem a dieta existencial delas, elas se atrapalham, algumas ficam vulneráveis, algumas não sabem o que fazer. Como aqueles personagens dos filmes de Ingmar Bergman, O Ovo da Serpente, Fanny Alexander, algumas pessoas realmente é impressionante como as emoções fazem mal a elas. Elas se sentem seguras, bem e conseguem viver em paz nesse mundo quando tudo é cartesiano, quando tudo é racional. Parece que o mundo se torna mais limpo, mais claro para elas. E, claro, a gente deve considerar também que para algumas pessoas a emoção é apenas um referencial, é algo que acontece de vez em quando, que não determina nada na vida delas e tudo. Mas, sobretudo, Adelor, nessas considerações todas, a gente não pode deixar de passar a sociologia que existe em torno das emoções. Parece que cada vez mais houve uma separação. Então, o correto, o recomendável é amar, é perdoar, é ser condescendente e ter rancor, inveja, ciúme, tudo isso virou errado, nocivo. Tudo isso deve ser descartado com algum antibiótico existencial. Nossa, que coisa! Olha, em princípio, não há nada de errado em sentir ciúme, em ter inveja, em ter medo, em ter rancor. São cores de uma constelação imensa. Às vezes, ao extirpar isso, não veremos muitas outras coisas importantes, necessárias. Às vezes, a inveja é o que faz uma pessoa sair de um marasmo existencial na qual ela se encontra para buscar suas coisas. Se ela não tivesse tal sentimento, talvez ficasse para sempre naquilo onde ela se encontra. E isso tudo eu acho que precisa ser considerado. E para fazer um fechamento disso que estamos trabalhando, eu acho importante que cada pessoa considere, dentro da própria historicidade de vida, como ela se relaciona existencialmente com as emoções. Se isso contar para ela, porque se a emoção não apitar nada na vida da pessoa, não há nem por que perder tempo com isso, né? Então, é para aquelas pessoas para as quais isso importa. Dá uma olhada de como surgiram as emoções ao longo da vida, como foram se desenvolvendo. Olha, Adelor, é curioso como se encontra pessoas que às vezes têm 40, 50, 60 anos de vida, a pele enrugada, envelhecida, os cabelos já raros na cabeça, e às vezes emocionalmente elas amadureceram até 6, 8 anos. Parecem crianças mimadas, não conseguem lidar com frustrações, perdas, qualquer coisa desaba com tais pessoas, a menor depressão, o menor conflito. Enquanto que às vezes encontramos jovens com 8, 9 anos que do ponto de vista das emoções parecem criaturas com 40 anos. Essas considerações em torno das emoções que eu tracei aqui, espero que possam contribuir para com os nossos ouvintes para uma reflexão em torno do assunto e que possa ter uma valia na vida de cada um.